Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para esse domingo da Ascensão do Senhor. Ainda estamos dentro do tempo da Páscoa. Estamos agora já nessa reta final, já chegando muito próximo ao Pentecostes. E a liturgia nos apresenta como primeira leitura o texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 até 11. De antemão, te convido a compartilhar esse vídeo com várias pessoas, tá bom? Assim o conhecimento que vai ser aqui abordado chega a mais gente. Então vamos lá. Assim diz a leitura. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo, como o vistes partir para o céu. Amado irmão, amada irmã, vamos juntos aprofundar melhor a leitura desse texto que a liturgia nos apresenta nesse domingo. É um texto que para muitas pessoas apresenta uma grande dificuldade e eu vou tentar trabalhar parte por parte com você. A primeira coisa interessante é você saber que Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas. Se nós pudéssemos dizer, sem sombra de dúvidas, Lucas escreveu um livro em 2 volumes. O volume número 1 é o seu Evangelho. O volume número 2 é o livro de Atos dos Apóstolos. Os dois livros são completamente diferentes. Enquanto o primeiro, ele entra na categoria de gênero literário Evangelho, que quer dizer anúncio de uma boa nova, e essa boa nova é o anúncio de Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que ele disse, os seus feitos, a sua vida. Nós agora estamos em um outro gênero literário nesta primeira leitura, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele contém totalmente uma perspectiva de história teológica. Isso quer dizer, Lucas, na verdade, não está tão interessado em contar detalhes como se nós estivéssemos diante de uma bibliografia, diante de um roteiro de um filme que tem que ser contado detalhe por detalhe. Mas ele, na verdade, deseja contar a história da igreja primitiva, a história da comunidade primitiva, com um olhar teológico, ou seja, enxergando aquilo que mais tem acontecido entre eles, que aponta para Deus. Que ensinamentos isso se revela sobre Deus? Então é importante você ter essa visão, porque muita gente deseja pegar coisas ao pé da letra e aí dá grandes problemas de interpretação, tá bom? Mas uma segunda coisa eu também preciso te contar. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, já tem passado cerca de 50 anos da morte de Jesus. Estamos ali na década do ano 80 depois de Cristo. E aí o povo está passando por uma certa crise na sua caminhada de fé. Isso porque Jesus já morreu, ressuscitou, mas o povo está esperando há 50 anos a sua vinda e parece que Jesus não vem mais. Então algumas pessoas que estavam antes com a grande expectativa, com a grande ansiedade, começam a ver o arrefecimento de sua fé, começam a se sentir cansadas, a sentir a monotonia da caminhada cristã, como se não tivesse mais novidade, como se o Cristo parece que não fosse presente. E podemos, sem sombra de dúvidas, começar a imaginar que muitas pessoas estavam perdendo o ardor missionário.
Por isso, Lucas, ao escrever seu evangelho, relata tantos âmbitos de missão e dá tantos indicativos para a vida comunitária, porque é assim que estava se vivenciando a comunidade para a qual ele escreve esse livro. Uma outra coisa importante é quando nós olhamos para o versículo número 1. Ele vai dizer, no meu primeiro livro, isso é, o seu evangelho, ele fala ó Teófilo. Quem é essa pessoa? Amado irmão, amada irmã, isso é uma grande discussão, inclusive, para aqueles que são membros do canal, já estão tendo acesso a um curso que eu estou dando de todo o Evangelho de Lucas. Eu dei uma pausa nas gravações, mas vou retornar essa semana, de algumas intempéries da minha vida, e lá eu também comento a mesma coisa que vou falar aqui. A palavra Teófilo pode ter inúmeros significados. Talvez Teófilo foi sim uma pessoa. Se foi, ele provavelmente era um pagão convertido ao cristianismo que Lucas está evangelizando. Alguns levantam a tese de que ele era aquele que financiou a pesquisa de Lucas, isso porque Lucas teve que pesquisar, teve que realizar viagens, isso gasta um certo tempo e também dinheiro. Outros vão dizer que a palavra Teófilo pode se referir à comunidade, uma vez que Teófilo, em grego, tem a seguinte raiz: Theo, Deus, Philos, filhos, amigos, então amigos de Deus. Provavelmente Lucas deseja então escrever para aqueles que são amigos de Deus, aquele que já é a comunidade. Mas alguns vão dizer, e é esse o ponto que eu também vou concordar aqui, que Lucas deseja escrever para aqueles que desejam tornar-se amigos de Deus. Isso quer dizer todos nós. Porque nós conhecemos o Cristo e conhecemos o caminho da igreja em Atos dos Apóstolos. E aí, ele vai comentar aquilo que já falei sobre o gênero evangelho. Já tratei no primeiro livro, que é o seu evangelho, tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que ele foi levado para o céu, que é o que nós celebramos nessa solenidade da ascensão do Senhor. E aí ele começa do versículo 3 em diante, comentando um pouco sobre os dias após a ressurreição de Jesus. Por exemplo, ele vai dizer que durante uma refeição, Jesus disse, não vos afasteis de Jerusalém. Ele inclusive também vai comentar a realidade de que Jesus realmente realizou provas e esteve com eles durante 40 dias. Muitas pessoas desejam levar esses 40 ao pé da letra, mas eu preciso te contar a explicação desses 40 aqui na história. O número 40 era muito simbólico para os judeus. Para eles, o 40 tem relação com totalidade, com tempo suficiente para alguma coisa importante acontecer. Então, esses 40 dias, nós podemos dizer que é o tempo suficiente para que o discípulo pudesse aprender como seu mestre. Em outras palavras, Jesus passou aqui na terra o tempo suficiente para que os seus discípulos pudessem trilhar o caminho dele, para que os discípulos pudessem, de fato, começar a criar a igreja conforme o próprio Senhor sonhou. Então nada de pensar, por exemplo, de que Jesus deveria ter passado mais ou menos tempo. Não, ele passou o tempo suficiente. E aí, vê um pouco dessa realidade também, vai falar sobre o batismo de João no versículo 5. Depois, o versículo 6 vem dizer, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? E aí muita gente usa o versículo 7 como um grande problema. Porque Jesus vai dizer assim, não vos cabe saber o tempo e o momento que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Veja que parece que Jesus não sabe o tempo. Parece que somente o Pai, né? Mas vamos lá. Se Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um, é óbvio que Jesus sabe o dia certo, a hora exata em que a sua segunda vinda vai acontecer. Porém, todavia, entretanto, Jesus deseja que as pessoas elevem o olhar para o alto e parem de olhar Jesus apenas como quase um caixa eletrônico, um vidente que vai revelar coisas futuras. Mas que mais que isso? Trilhem o caminho de Jesus. Essa é a parte mais importante. Ainda hoje, muitas pessoas têm um relacionamento com Cristo assim, como se chegasse para Jesus apenas para que ele faça o que você quer. E o principal ensinamento do Cristo não é esse, é que nós sigamos o seu caminho, que nós seguremos a nossa cruz e sigamos a Ele, imitemos a Ele, amando uns aos outros. E aí, continuando, ele vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, não vou focar hoje, tá bom? Vou deixar para o vídeo da semana que vem. E aí, ele vai inclusive falar sobre testemunhar na Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Mas eu quero, já que é a solenidade da Ascensão, focar do versículo 9 em diante agora para terminar o vídeo, que diz assim, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Por que essa importância desse Jesus foi levado ao céu? Muita gente tenta, imaginar como é que foi. Será que teve um trovão? Será que choveu? Será que uma luz enorme veio? Gente, Lucas não deseja escrever, como já falei, historicamente, detalhe por detalhe do que aconteceu. Mas qual é a teologia por trás do que Lucas deseja dizer?
é que a glória, a exaltação de Jesus está acima de tudo. Está além da terra. O poder dele está acima de todas as coisas. E aí, continuando, vai dizer que uma nuvem o encobriu. A nuvem no Antigo Testamento sempre refere-se à ação de Deus, é uma teofania. Então, uma nuvem cobrir o Cristo é para poder dizer o quanto aquele e o Pai realmente são um. E aqui vai dizer, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos, então, ainda continuam olhando para o céu. Né? Isso é expectativa porque ele um dia vai voltar, ele um dia vai voltar. Só que aparecem dois homens vestidos de branco. O branco tem essa alusão de Deus, né, do divino. Então essas pessoas aqui, elas eram testemunhas de Deus. E aí vão dizer, por que ficais parados olhando para o céu? Né? O mesmo Cristo que subiu, um dia virá. E aí é uma verdade de fé. Ele um dia vai voltar. É uma grande reflexão que nós podemos trazer para agora é o seguinte. Será que nós muitas vezes estamos olhando apenas para o céu? E ficamos lá. E ao nosso redor tem injustiça, tem pessoas passando fome. Eu vou fazer uma partilha para vocês. O vídeo dessa semana demorou um pouco mais a sair porque eu estava numa viagem. Eu tive a oportunidade de ir para uma cidade e o quanto partiu meu coração ver tantas pessoas na rua, passando fome. Eu tive inclusive a oportunidade, até revelo com a facilidade, foi no Rio de Janeiro que eu tive a oportunidade de estar. E eu tive a oportunidade de poder presenciar uma Santa Missa. Não é? Era um momento, na verdade, religioso, onde tinha um padre lá e tinha algumas pessoas ao redor. Eu estava um pouco apressado, não pude passar muito tempo. E as pessoas de rua estavam ali. O Cristo estava sendo apresentado, a palavra estava sendo lida. Enquanto muitas outras pessoas com textos na mão, com pingentes do crucificado e assim por diante, passavam e nem sequer olhavam para aquelas pessoas que estavam ali. Teve uma igreja ao qual pude ter a oportunidade de ir para a missa no domingo e muitas pessoas viam as pessoas no chão pedindo comida e fingiam que elas não estavam. Às vezes a gente está olhando tanto para o alto que esquecemos também que o Cristo está presente ao nosso lado, no irmão que sofre e alguém que precisa do nosso conselho. Eu tive a oportunidade, para contar a vocês e finalizar o vídeo, de estar do lado de uma mulher que estava chorando muito durante a Santa Missa. E eu juro, eu tenho tanta coisa para poder conversar com Jesus após a comunhão, que eu nem precisava olhar para aquela mulher, mas aquilo ali foi me inquietando. Quando eu comunguei Jesus, eu entreguei na minha oração, Senhor, que essa comunhão sirva para essa mulher. Não sei o que ela passa. E aí quando eu terminei de rezar, que eu vi também que ela terminou, quando já estava no final da missa, eu cheguei para ela e falei que eu estava rezando por ela, que Deus estava com ela. Ela me relatou um pouco da vida dela, chorou um pouco mais e agradeceu por aquilo. Estou falando isso porque nós precisamos fazer assim. Cuidado para não olharmos tanto para o alto e esquecermos do irmão que está ao nosso lado. Porque é assim que esse é o ensinamento de São Lucas no início do seu livro. Cristo ressuscitou. Cristo está de fato no céu. Agora é a nossa parte de começar a missão, de começar a implantar o seu reino aqui na terra, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a despertar em você esse olhar para aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, envie esse vídeo para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você puder, deixe o comentário e curta o vídeo. Assim o YouTube vai indicar para mais pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.